Pensa só nessa loucura. Largar meu emprego, minha profissão de fisioterapeuta, trabalhando em dois lugares diferentes para poder estudar para concurso e só estudar para concurso. Eu sei que falando assim parece bem loucura, né? Fazer uma coisa dessa. Mas eu tinha um plano em mente e já tem um ano que eu estou estudando. Essa semana fez um ano que eu estou estudando para concurso e esse plano vem dando certo. Então mostra que essa loucura não foi tão loucura assim. E não, eu ainda não fui aprovado em nenhum concurso, mas temos esse ano aí para continuar estudando. Tem um motivo para eu ter decidido largar a fisioterapia, largar a minha profissão para começar a estudar para concurso. Eu, quando tomei essa decisão, trabalhava em dois lugares diferentes. Eu trabalhava em dois espaços de pilates, um na parte da manhã e outro no fim de tarde barra noite. Em média, esses dois trabalhos me geravam aí 8 horas de serviço, mais ou menos. E nesse meio tempo, entre o horário do almoço e a parte da tarde que eu começava a trabalhar no outro estúdio, eu criava conteúdo no Instagram para tentar chamar mais pacientes, mais clientes para esses estúdios e para meu atendimento particular de fisioterapia. Então, eu estava nessa rotina de trabalhar meio que quase que o dia inteiro, quando não dando aula de pilates, tentando buscar mais clientes, mais pacientes. E um dia faltou uma turma de um horário no estúdio da noite e eu estava conversando com a dona de lá e ela já tinha o espaço há 10 anos e ela me abriu o valor que ela recebia de salário dela mesma, pessoal, que ela tirava do espaço para ela. E era um valor bom, mas olhando para o que eu pensava da profissão de fisioterapeuta, eu imaginei que seria um valor maior. E como ela já tinha bastante tempo de espaço, eu fiquei um pouco assustado com aquele valor, porque eu realmente imaginei que seria um valor muito maior. E comecei a olhar para a minha vida como profissional, porque eu não tinha a pretensão de ter nenhum estúdio de pilates, nenhuma clínica de fisioterapia. E vi que muito provavelmente, mesmo em 10, 15 anos de profissão, eu não estaria no lugar que eu gostaria de estar financeiramente falando. Eu adorava minha profissão, gostava muito de atender meus pacientes de pilates, gostava muito de atender na fisioterapia, de conseguir ajudar as pessoas a melhorarem suas dores, a melhorar a função, a conseguir fazer coisas que antes elas não conseguiam. Mas analisando aonde eu queria chegar de vida, financeiramente falando, para que eu tivesse uma certa qualidade de vida e um conforto, mesmo nesse tempo grande de trabalho, 10 anos trabalhando, 15 anos trabalhando, eu não estaria nem perto da onde eu gostaria de estar. E analisando tudo isso, pensando em tudo isso, eu percebi que eu tinha que buscar uma outra maneira para ganhar mais dinheiro. Fosse ela com a fisioterapia em si, ou fosse ela de outro jeito. Bom, nessa época que eu estava tentando entender o que eu faria para ganhar mais dinheiro, eu já tinha alguns familiares que trabalhavam, que eram concursados, que eram servidores federais, sempre trabalharam em escolas. Meus familiares, eles são professores em sua grande maioria, então alguns dão aula em Instituto Federal, Universidade Federal, outros em escolas estaduais. Então eu já tinha mais ou menos a noção de quanto alguns servidores ganhavam a depender de onde trabalhavam ou não trabalhavam. E nos dois espaços de Pilates, eu tinha dois homens, dois caras diferentes, que um era servidor do Banco do Nordeste e outro era servidor do TSE, aqui de Minas Gerais. Conversando com eles, obviamente eles não me abriram o salário deles, mas eles me falaram sobre a qualidade de vida que eles tinham nesses concursos. Os locais que eles moravam aqui na cidade eram lugares bons, os carros que eles tinham, que eu via quando acompanhava eles até a porta, eram bons carros, eles viajavam, eles tinham uma vida, sim, corrida, mas com uma certa tranquilidade em saber que tudo daria certo no fim do mês, que teriam as férias deles, que era uma coisa que a gente como autônomo não tem. Férias, a gente trabalha o ano inteiro e sempre. E com isso, eu cheguei em casa, conversei com minha esposa
e juntos a gente tomou essa decisão de que realmente talvez o concurso seria uma boa forma de mudar de vida. Nessa época, tinha saído o concurso da Polícia Militar, que foi em 2023, 2024, por aí. Eu até comecei a estudar para esse concurso, ele foi prorrogado, mas logo depois saiu o concurso do Banco do Nordeste e foi a primeira vez que eu sentei realmente para estudar para concurso. Eu me preparei durante uns 3 meses para esse concurso, fiz a prova, obviamente não passei, tive uma nota ok, uma colocação bem mais ou menos, e nisso eu parei de estudar ali pouco depois da prova, por volta de maio, junho eu parei de estudar. Até teve um outro concurso aqui na cidade mesmo para fisioterapeuta, mas eu não consegui engajar muito nos estudos por conta mesmo da rotina cansativa de estudar, trabalhar em 2 lugares e fazer tudo que eu tinha que fazer, todos os outros afazeres que eu tinha que fazer. E nessa época foi que, conversando com minha esposa, ela estava precisando de alguém para trabalhar junto com ela, porque ela tem uma empresa. E como ela estava precisando de alguém para trabalhar e não estava conseguindo pessoas, ela falou: vem, trabalha comigo meio período, porque o serviço que você vai precisar fazer, ele vai demandar só meio período, e no outro meio período você começa a estudar. Em julho daquele ano, foi em 2024, em julho daquele ano eu saí do serviço de manhã, que era a clínica de fisioterapia que tinha a salinha lá de pilates, e comecei a parte da manhã a trabalhar com ela e fiquei a parte de tarde e noite ainda no outro espaço. E só no fim de 2024 que eu saí desse outro espaço, e aí sim eu comecei a ter o tempo da manhã para estudar e focar em concurso, que foi agora no início de 2025, do ano passado, que eu tive esse tempo de estudar e focar para concursos de manhã e trabalhar somente no período da tarde. Então, como eu vinha falando, foi somente no ano passado de 2025 que eu fiquei nessa de só estudar meio período e trabalhar meio período. E esse ano de 2025 inteiro eu estudei para área fiscal. Não fiz provas da área fiscal porque surgiram outras provas da área de controle e eu acreditei que seria uma boa fazer essas provas da área de controle, o que foi um dos vários erros que eu cometi estudando nesse primeiro ano. Semana agora, acho que eu já tinha comentado que tem 1 ano que eu estou estudando para concurso. Tive que ajustar diversas coisas nesse novo ano que começa para que eu consiga ser aprovado. Mas eu escolhi a área fiscal porque, pelo que eu vinha vendo, tem vários concursos durante o ano nessa área e você consegue estudar as matérias básicas dessa área e aproveitar em todos os concursos. Então as chances de ser aprovado são melhores, além do salário ser muito bom. Com isso eu finalizei o ano de 2025 tendo feito a prova do TCU e tendo feito a prova do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. No TCU eu fui melhor, no Rio Grande do Sul eu fui pior na prova. Obviamente também não fui aprovado porque eu fugi da área que eu estava estudando e mudei para uma área que sim é parecida, mas que não é a mesma área. E como eu disse, foi um dos erros que eu cometi. Reajustei tudo e agora em 2026 vamos continuar focando e estudando. E esse canal é para eu documentar minha vida, mostrar os bastidores do que é um concurseiro, fazer talvez alguns estudos comigo e possivelmente não, e quando eu for aprovado, continuar compartilhando minha vida como servidor. Se você gostou desse vídeo, se você quer saber de mais alguma coisa, deixa aqui embaixo nos comentários, deixa o seu like, começa a seguir, se inscreve. Eu sou Gabriel Oliveira e muito obrigado por me assistir até aqui.